O Brasil fechou o mês de agosto com 35 mil novos postos de trabalho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, agosto foi o quinto mês seguido com mais vagas de trabalho formais abertas do que fechadas no país. E essa geração de vagas com carteira assinada é um dos temas da nossa conversa desta sexta-feira com o DIEESE para comentar os principais fatos da semana na economia, na política, que tem impacto na vida do trabalhador. Quem está aqui para conversar com a gente é o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, o que significam essas 35 mil vagas no universo de desemprego que a gente tem no Brasil hoje? Bem, a gente está no momento daqueles que parece que o emprego volta a crescer. Acho que isso é importante. 35 mil vagas é um valor muito baixo para os 13 milhões e 300 mil desempregados que nós temos no país, mas é um número positivo. É um número positivo e mais importante do que o número em si, ele está vindo mês a mês sendo positivo, o que deve muito provavelmente fechar o ano no número positivo. Agora, ele é muito aquém da necessidade. Nesse ritmo, a gente voltaria a patamares de 2010 daqui uns 15 anos, provavelmente. Sim, porque inclusive no acumulado entre janeiro e agosto, o saldo é de 163 mil novos postos. É um ritmo lento ainda, né? É um ritmo bem lento, só se lembrar que só em dezembro do ano passado nós perdemos mais de 400 mil postos de trabalho. Sim. Então, nós estamos naquele momento ainda de ver que parou de perder postos de trabalho, mas ainda a economia está lentamente crescendo, né? Lentamente quase parada, do ponto de vista da geração de emprego. Um dado relevante do CAGED desse mês é que quase todos os setores foram positivos, com exceção da agricultura. E é razoável, porque a agricultura é o momento de entre safra, né? Nós estamos saindo da safra. Acho que esse é um dado importante, que todos os setores são positivos, inclusive a indústria que vem sendo negativada nos meses anteriores. Pois é, o setor que mais abriu são os serviços, né? Por que isso aconteceu? Bem, é esperado porque quando a gente olhar para o dado do PIB que saiu no trimestre passado, você tinha ali de maneira muito forte comércio puxando um pouco o serviço, então é esperado que isso aconteça. Também é importante lembrar que é no serviço que os salários são mais baixos e que quando a economia volta a crescer um pouquinho, ele tende a ser reativado. Um outro setor curioso também é da construção civil, que costumava gerar tanto emprego, ele ainda não retomou essa força, né? Bem, não temos nem esperança de retomar a força no curto prazo, né? A construção civil, para voltar a crescer, ela precisa, é impactada diretamente pelas obras públicas, o investimento público está parado, e o investimento privado na construção civil, nós estamos falando de casa e moradia, precisa de financiamento, que também eles estão parados. Além disso, a gente ainda tem uma quantidade relativamente grande de imóveis fechados, que estariam sendo desovados ao longo do ano. A gente espera que talvez no ano que vem volte a um pouco mais, mas isso não é muito provável, né? O mais provável é ficar nesse ritmo muito lento até o final do ano. Você citou a indústria, que teve um número positivo, mas ainda essa retomada é difícil. Ela é muito lenta e nós não sabemos de fato como ela vai se consolidar. Porque um dos elementos que nós estamos assistindo também é a taxa de câmbio que vem caindo, e com a taxa de câmbio que vem caindo, o produto importado ganha relevância, ganha competitividade em relação ao produto nacional. Então, mesmo que volte a crescer a economia no ritmo muito lento, no caso da indústria, corre-se o risco desse crescimento ainda ser engolido pela importação. Isso nós vamos ter que assistir ainda para ver. Fala sobre inflação também. A prévia da inflação oficial de setembro subiu 0,11%. É o menor resultado para o mês desde 2006, abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,14%. É uma boa notícia para o trabalhador isso? Bem, inflação baixa para quem está podendo comprar é uma boa notícia, Sim. porque os preços estão subindo menos. Agora tem que colocar na ordem o que está acontecendo do ponto de vista da inflação. São vários os fatores que levam a essa inflação a estar tão baixa. Bem, um fator é que nós viemos de uma crise, né? Nós estávamos em recessão até bem pouco tempo atrás, o que significa que as famílias não estão consumindo e não consumir, o preço cai. Mas esse não é o único fator. Tem dois fatores importantes. Um é o câmbio que eu estava te falando, quer dizer, a taxa de câmbio por conta do cenário internacional e inclusive da taxa de juros no Brasil, que ainda é muito mais alta em comparação ao cenário internacional, a taxa de câmbio vem caindo e isso puxa a inflação para baixo, uma vez que o produto importado, seja na compra ou seja na competição com o produto nacional, joga para baixo os preços. E a outra questão é a safra. O principal item que puxou a inflação para baixo foi alimentos. Isso está vinculado ao clima, está vinculado à safra. Algo importante, algo que, por exemplo, nós não vimos nos 2 anos anteriores, em que a inflação foi alta, mas foi fortemente influenciada pelos alimentos. Então, às vezes, dá-se a fala de que tudo é ação do governo, no caso da inflação. Nesse caso, São Pedro tem um papel fundamental nessa inflação baixinha. Legal. Obrigada, Fausto. Agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem.